Tiramos aqui um período de oração e agora entraremos no período de estudo bíblico. Amém? O texto se encontra em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. O tema deste estudo que eu quero deixar para os irmãos diz o seguinte: como destravar a verdadeira adoração. Vou repetir para você que está nesta noite necessitando de um avivamento, de reavivar, de entender como funciona o reino espiritual, como se aproximar de Deus. Vou repetir o tema mais uma vez deste estudo: como destravar a verdadeira adoração. No texto, os irmãos acompanham, os irmãos encontraram, acompanhem na sua Bíblia, estarei fazendo a leitura. João capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um versículo muito conhecido, que já com certeza já foi tema de muitos louvores, e a adoração ela se mistura um pouco com o entendimento das pessoas, de todos nós, com relação aos louvores, com relação à música que fazemos dentro dos templos ou fora dos templos. E sim, faz parte de uma adoração os louvores. Não é à toa que o maior livro que nós temos aqui na nossa Bíblia é Salmos e São os Cânticos. É o maior livro. E não é por falta de adoração que Deus te trouxe aqui nessa noite. Na verdade, Deus não sente falta de adoração. Os seus anjos o adoram perpetuamente. Assim nós vemos descrito na palavra do Senhor. Esse versículo, os irmãos conhecem que é um diálogo. Já no finalzinho do diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, aquela mulher de Samaria, então ele encontra na fonte de Jacó e ele pede água. Nós já vamos passar um pouco mais por este episódio, mas mais ou menos 800 anos antes de Jesus, o próprio Isaías já tinha descrito a adoração dos serafins, dos querubins, como eles cantam santo, santo, santo. Não é por falta de adoração que Deus te trouxe aqui nessa noite, não é por falta de adoração que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele quer se relacionar com você, porque Deus não sente falta de adoração. Amém? Pode dizer para o seu irmão: como está a sua adoração? Está a sua adoração. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e como disse, esse tema da adoração se mistura um pouco com a questão dos louvores e da música. Até coloquei no grupo de WhatsApp do Ministério de Música da igreja, onde está presente ali todos os músicos, onde estão presentes ali todos os integrantes aqui do Ministério de Louvor, os regentes, as
lideranças, então todos relacionados à música. Eu solicitei que estivesse presente, né, nesta noite, para que pudéssemos instruir, né, nessa questão. Como eu posso passar um pouco sobre essa questão dos louvores e das músicas. Olha mesmo, você pode notar o hino que foi, né, cantado um pouco antes aqui de eu iniciar a ministração, né? Como é um louvor consistente que fala aos nossos corações. E o centro desse louvor, o centro da mensagem desse louvor, porque todo louvor ele transmite uma mensagem, não apenas sons. E também a palavra de Deus vai dizer que, tanto no Salmo 33 quanto no Salmo 150, diversos instrumentos musicais para se louvar a Deus, para se incrementar a sua adoração. Não é proibido, né? Verdade? É muito bem-vindo. Então temos que ter esse cuidado, tanto nos instrumentos quanto também na mensagem que o louvor passa, né? Com a mensagem que ele transmite. Eu tive, se não me engano, foi ontem ou anteontem, assistindo uma aula, né, a uma videoaula nessa questão de sons musicais, né? E existe um mito de que o intervalo musical, sei que alguns dos irmãos não vão entender, mas eu vou falar mesmo assim, o intervalo musical, né, faz parte do maligno. Quem difundiu muito isso foi as bandas de rock, né? Difundiu muito isso, né? Que a questão do trítono na Idade Média, que não é o intervalo proibido, e até as escolas de música, né? As faculdades de música também vão difundindo isso, né? Vai passando de professor para aluno, aquele aluno se torna professor e vai passando para demais alunos, e é uma mentira contada tantas vezes, né? Hoje na cabeça das pessoas se torna uma verdade absoluta, né? De que um intervalo musical contém mensagens, ou é proibido ou é do maligno, sendo que foi Deus quem criou todas as coisas, né? Eu posso me lembrar aqui, para desmistificar, eu estava assistindo essa aula aqui, não tem nada disso que o intervalo musical é do maligno, né? Um tipo de nota que você tocar no seu instrumento é do maligno. Não existe isso. O que existe são as intenções humanas. E aqui ainda falando da mensagem do louvor, que nós temos que ter muito cuidado. As intenções humanas na hora de se fazer uma música. Quem foi que criou os sons, né? As ondas sonoras? Não foi Deus? Né? Lembre-se que naquele grande dia alguém vai dizer assim: Senhor Jesus, mas em seu nome preguei, profetizei, fiz a obra. E Jesus vai dizer: não te conheço, né? Aquele dom que recebeu, você vai dizer que aquele dom era do maligno? Deus entregou o dom para a pessoa e ela resolveu, na sua intenção, utilizar para o seu próprio benefício. Assim também são os louvores. Então, desmistificando essa questão, né, de sons do maligno, ritmos do maligno, né? Deus, Ele está sondando os nossos corações e as nossas intenções no ato de adorar, seja com o seu instrumento musical, seja com a sua composição, né? Como quando alguém tem esse dom de compor hinos, né? Olha, podemos tirar pelos filhos de Asaf, né? Os filhos de Corá, né? Podemos tirar pelo próprio rei Davi, né? Como lindos salmos foram compostos, né? Composições, né? Lindas para os nossos corações. E muito me estranham hoje as composições das músicas que ouvimos e cantamos até dentro das nossas igrejas. Por isso eu pedi a presença, principalmente destes nessa noite, né? Que estão ligados à música.
quantos louvores, nem mesmo o nome do Senhor Jesus, né, que é a nossa salvação, menciona um episódio aqui, outro ali, e aí você percebe como o mercado musical, né, influencia a pessoa. Quando eu era jovem, que eu ouvia algumas bandas, né, algumas bandas gospel, num determinado momento eu ouvi algumas dessas bandas dizendo que em algumas entrevistas não eram bandas gospel. Eles pregavam uma mensagem, mas não queriam ter esse rótulo. Olha só que coisa triste de se ouvir, né? Olha só que coisa triste de se ouvir. Um jovem, né, que hoje a música influencia tanto os jovens, né? Mas todos nós, de certa forma, mas muito mais o jovem que está ali com a sua mente em formação. Então ele tem um apreço, ele se apega em muitas coisas que são ditas na música, né? E quando jovem você ouvir algo desse tipo, né, que você cresceu ouvindo e agora aquele cantor ou aquela cantora, né, diz assim: não quero ter esse rótulo de gospel ou evangélico, coisa do tipo. Peraí, então você percebe o mercado musical, onde você precisa fazer um tipo de música em que seja acessível a todos e cantado por todos, né, independente. E aí você percebe a intenção da pessoa. Às vezes ele recebeu um dom de tocar um instrumento, de compor, né, lindas canções, e começa a vender, né, este dom para o seu próprio benefício. Mas aqui é uma igreja que está sendo instruída por Deus a não cantar qualquer coisa, mas principalmente prestar bem atenção na mensagem dos louvores, a quem está adorando. Por que eu digo isso? Por que isso é tão importante? Aleluia, glória a Deus. Salmo 115, verso 8. Salmo 115 vai dizer para os irmãos, né, os irmãos que são mais adeptos da leitura e têm uma memória boa, vai se lembrar que vai falar, né, dos falsos ídolos, né, falsos deuses e a adoração a esses ídolos. E no versículo 8, no verso 8, se assim você preferir, vai nos entregar algo maravilhoso. No verso 8, ele vai dizer que você se torna parecido com aquilo que você adora. Aleluia. Você não entendeu? Então, quanto mais você adora a Deus, mais você se torna parecido a Ele. Quanto mais você adora a Deus, mais você se conecta a Ele. Você chega perto dele. Aleluia. Mas o contrário, o inverso também acontece. Quanto mais você adora o mundanismo, as coisas seculares, né, os ídolos, mais você se torna parecido com aquilo, né? Então, nessa noite, com quem você quer se tornar parecido? O apóstolo Paulo vai dizer: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então receba esta primeira verdade nesta noite. Quer se parecer com o seu Deus, com o seu Criador? Adore a Ele. Glória a Deus. O texto vai dizer sobre adoração em espírito e em verdade. Eu quero te trazer dois exemplos do Antigo Testamento sobre pessoas que adoraram. Gênesis capítulo 22, versículos 5 e 6. É a primeira referência. Gênesis capítulo 22, versículos 5 e 6. Vai dizer assim: e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali.
iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Veja bem, o que Abraão está passando, esse é um dos pontos muito altos na vida, sabe? Aonde dá-se a impressão de que será feito o sacrifício de humanos, mas vamos desenrolar essa história que você conhece muito bem. Então, a parte que eu vi, e o próprio nome Isaac, a própria tradução do nome Isaac, né, nos entrega isso, né? A parte que eu vi que Abraão está passando pelo. Eu poderia colocar aqui, né, uma licença poética, uma conjectura minha, o pior momento da sua vida. Alguém que não poderia ter filhos, que não tinha filhos, teve uma promessa, né? Cometeu um erro, mesmo assim, teve que reafirmar a promessa, né, de ter um filho. Aconteceu e de repente esse filho é solicitado. A palavra aqui, holocausto, faz alusão a sacrifício. No versículo 5 vai dizer: havendo adorado. Para que você entenda que a adoração do passado tem esse formato de oferecer sacrifício. Esse era o intuito de Abraão naquele momento. Estava indo adorar o seu Deus. Não havia nem tabernáculo, não havia ali tenda, não havia ali templo feito de pedra. E ele estava adorando, e Abraão estava adorando. E quantos de nós, né, pensamos uma, duas, três vezes de chegar no trabalho cansado? Será que eu vou lá? Será que eu não vou lá na congregação? Será que eu vou adorar hoje que eu não vou? E aqui a gente vê um exemplo de um homem passando pelo pior momento da sua vida, adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando você vê que não tem, né, ligação, não espere você estar na sua melhor fase, no seu auge, no seu melhor momento, para você conduzir uma adoração a Deus. Aproveite o dia de hoje, aproveite o momento, aproveite que você está respirando, acordou, respirou, está vivo, adore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. O segundo exemplo se encontra em 2 Samuel, olha a referência aí, 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Perceba que Davi também adorou. Ele já estava. Quem aqui já pode celebrar? Me permite mais uma vez se utilizar dessa licença poética, conjectura minha, pior momento da sua vida, por conta desse episódio de pecado. Ele escreve nos capítulos mais lindos da Bíblia, né? Alguém se lembra qual é o Salmo? Salmo 51. Tira tudo, mas não tira do meu teu espírito. Aleluia, glória a Deus. Ele passou por muito tempo sendo procurado para ser morto, mesmo sendo já sendo ungido rei. Ele teve nas suas mãos acabar com o seu opositor, mas assim ele não fez. Aleluia. Assim ele não fez. E quantos louvores, né, abusados nós vemos hoje em dia, né? Voltando aqui, fazendo um
um outro traço paralelo a uma música, né? Quantos louvores são usados, mas nós temos hoje em dia, né? Pega lá, né? Vai ver, eu estar de pé e tudo mais. Ele teve na sua mão o seu opositor, mas ele continuou firme, continuou adorando ao Senhor, continuou seguindo aquilo, seguindo a sua fé, que ele sempre acreditou. Aleluia. Né? E agora eu digo que esse é o pior momento da sua vida, a qual do fruto deste pecado ele perde essa criança. E mesmo assim, quando ele entrou na casa do Senhor para adorar, antes ele se prepara, não faz de qualquer jeito. Como está o texto? E se lavou, levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes. Aleluia, glória a Deus. Você pode perceber, irmãos, que não está relacionado ao lugar, mas como você ama, como você entrega a sua adoração. Ei, você lembra qual é o tema? Como destravar a verdadeira adoração. Agora, chegando aqui um pouco mais no tema, no texto que eu escolhi, vou tentar rapidamente trazer um contexto para que você entenda esse diálogo com Jesus e essa mulher, né? Para você relembrar que Jesus chega no poço, pede água, a mulher já se assusta, e aqui você vê, né, como Jesus está muito à frente do seu tempo, né? Falando com uma mulher, coisa que em público os homens não falavam, falando com um samaritano, coisa que os judeus não falavam. Então Jesus já vem quebrando paradigmas, já vem quebrando barreiras. Agora você já entende que Jesus já vem trazer uma nova aliança, um novo pensamento, um novo estilo de vida. É tudo novo. É tudo novo. Só nesse pedacinho que você já entende isso, né? Então Jesus quebra essa barreira e fala com essa mulher, o diálogo evolui, e ele diz: se você soubesse quem lhe pediria água, então ela encara a Jesus, e ele explica mais um pouco. Ela fala que ele não tem como tirar. Chega um momento em que Jesus expõe uma fragilidade, algo que só ela sabia, eu não tinha contado para ele, que era sobre a sua situação matrimonial. E ali ela diz o seguinte: vejo que tu és profeta. Rapidamente, em vez dela, quem te contou? Porque você quer saber da minha vida? Quando ela percebe que esse homem é diferente, quando ela percebe, né, e diz essa palavra, você vê que tu és profeta, ela já aproveita o momento e fala: me tira uma dúvida. Ela já quer saber. Ela aproveita. Me tira uma dúvida. É uma dúvida que ela tem. Por que há essa divisão? Olha o que ela diz, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, lugar onde se deve adorar. Veja aqui que a pauta dessa mulher é que eles sabiam onde é o local correto. No momento que ela percebeu que aquele homem é diferente, que aquele homem é de Deus, é um profeta, diferente de tudo que ela viu, simplesmente por já estar falando com ela, por ter dado atenção, né? Então ela não perde tempo. Por que essa divisão? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E aqui, trazendo um contexto rapidamente para os irmãos, né? Nós temos ali o reinado de Saul, nós temos o reinado de Davi, nós temos o reinado de Salomão. Agora Salomão, temos um reino, o que nós chamamos de reino de
partir do momento que é dividido, 10 tribos ficam para o norte, 2 tribos, né? Ou uma tribo e meia, se você preferir, vai ficar para o sul, conhecido como Israel, norte de Judá. A partir desse momento, dessa divisão do reino, mesmo Deus tendo falado com o povo, mas ele toma outros caminhos. E a adoração a ídolos, o afastamento de Deus já começa com as 10 tribos, né? Então, para que você perceba que desde o monte Gerizim, este monte Gerizim, é aquele monte onde você se lembra, foi dito a Josué para proclamar as bênçãos, onde seria o local de proclamar as bênçãos do outro lado, né? Do outro lado, do Monte Ebal, seria proclamar as condições. Muito tempo, né? Deus tem falado com Moisés, um local, Siló, aonde a tenda ficou. E você entende o porquê das peregrinações para Jerusalém. Vou traçar um paralelo muito distante, depois já do cativeiro, porque que eles oravam em direção para Jerusalém. Porque eles têm, né, eles têm com eles isso de, em algum momento a gente vai voltar. O Davi é um tipo de Cristo. Então, quando Deus diz que vai perpetuar o reino dele, está falando de Jesus Cristo, né? Se lembra como que Davi transformou a adoração do templo? Você se lembra? 24 horas adorando. Isso faz, meu Deus, isso não te lembra nada. Transformou por completo, né? Nós vamos observar que a adoração que Jesus ele diz realmente, creio que a hora vem, nem neste monte, nem em Jerusalém, levareis ao Pai. Logo em seguida disse: se tiver que colocar no lugar, realmente, a salvação de Deus, o local correto seria Jerusalém. Seria este. Porque foi colocada a adoração lá no monte de Jerusalém, para que os judeus ou os israelitas não saíssem e ficassem naquelas 10 tribos e não fossem para o outro lado, porque Jerusalém ficava dentro de Judá, e nessa divisão eles não queriam que fosse para lá, né? A promiscuidade, o pecado, a idolatria se proliferou de tal forma, tomou uma proporção tão grande a partir dessa divisão, inicialmente em Israel. Mas quem guardou por mais tempo foi os judeus, foi em Judá, por Jerusalém, né? E o Monte Moriá fica em Judá, onde Deus fala com Davi que perpetuaria o seu reinado, né? Mas estava falando de Jesus, né? Então você percebe que logo vem a Síria e torna cativeiro Israel, logo vem Babilônia e torna cativeiro Judá, né? E muito tempo se passa, Deus julga Israel, Deus julga Judá. Então nós chegamos até este diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E aí ele diz: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ele diz para ela: verdade, se você estiver procurando um local para se fazer, deveria ser Jerusalém.
mas se engana. Você está muito enganada se você pensa que é sobre o local. Nunca foi sobre o local. Antes sim, Deus ainda habitava no meio do seu povo. A sua presença estava no meio do povo através da arca, dentro do tabernáculo, dentro do templo. Mas você se lembra que Jesus, quando ele estava adorando aquele templo, já era o segundo, feito de pedra, e Jesus falou assim, derrubem, não fica menos sobre pedra para você derrubar. Mas se levou tantos anos para se construir, destrói, em 3 dias eu construo. Eles não sabiam o que ele estava falando de si mesmo, do seu próprio corpo. Pegou a referência de adoração do passado do sacrifício, e agora Jesus diz que constrói o seu corpo. Eu quero te levar a Romanos 12, capítulo 1, e nunca mais você vai ler esse versículo de outra forma. Nunca mais você vai entender de outra forma a partir de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Alguns dos irmãos já vão saber até de qual é salteado, certo? E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Racional, de razão, culto de adoração, sacrifício de adoração. O seu sacrifício hoje é diferente, não é queimar ovelha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não é sacrificar o cordeiro, porque ele já se sacrificou por nós. Glória a Deus. Quando o véu do templo se rasga de cima para baixo. É Deus falando para mim e para você: estou restabelecendo de novo a ligação que você tinha comigo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É através da adoração que você sacrifica ao Senhor. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando os adoradores. Aleluia. Olha, eu vou ler para você mais uma vez, mas a hora vem, e agora ele diz para ela: agora seria em Jerusalém o local correto, mas esquece o lugar, não é sobre o lugar, acabou isso aí. Um novo tempo chegou, uma nova aliança chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura, mas ele procura adoração. Ou ele procura os adoradores? Aleluia, glória a Deus. Quando ele rasga, quando o véu se rasga de cima a baixo, e Flávio José vai dizer que a espessura daquele véu era tamanho que o homem não conseguiria. Seria o próprio Deus fazendo. Né? Agora você entende a pergunta de Deus para Adão. Quando ele se envolve no seu pecado e se esconde. Né? Deus estava preocupado com a adoração? Ou Deus estava preocupado com o adorador? A primeira pergunta dele não foi: o que fizeste? O que você fez? Por que fez isso com ela? A pergunta para ele foi: onde estás? Oh, aleluia, glória a Deus. Onde você está nessa noite? Aleluia. Lembra que Davi se preparou? Eu vou para a casa do Senhor, que nós chamamos de casa do Senhor. Eu vou para o templo adorar. Mas como que você se prepara para adorar? O capítulo, o número 84 de Salmos vai falar ali da alegria do salmista de estar na casa do Senhor. Ele não tinha construído, nem foi permitido ele construir a casa do Senhor. Ele diz: ele disse outro salmo, na verdade, vamos à casa do Senhor. Como ele poderia ter dito isso se ele não construiu, nem foi permitido ele construir a casa do Senhor? Não está se tratando de lugar,
E aí, o Salmo, né, 84, tem um verso magnífico também. Salmo 84, o verso 7, né? Não, 6. Verso 6. O qual, passando pelo vale de Baca, uma Bíblia que significa árvores de bálsamos, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, meu amado. Quando você adora o Senhor, quando você está ligado com Ele, e a adoração é um dos meios de você se ligar ao seu Criador, ao seu Deus. Quando você adora em espírito e em verdade, não é sobre o lugar. Aonde você passa, você carrega a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim Jesus está dizendo para ela: o tempo mudou. Não fique mais procurando e indagando se é onde banhar, onde Gerizim, se é em Jerusalém, se é em Samaria. Não se apegue mais ao local. Se você soubesse quem te pediria água. Aleluia, glória a Deus. E tem um ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto faz, né? Significa que uma água que aparentemente é tão frágil, perto de uma pedra que é tão resistente, a água vence a pedra. E muitas das vezes nós viemos para o mundo como uma pedra. Muitas das vezes nós vimos para o culto, eu vou lá porque eu não tenho lugar para ir. Ou sai de casa e diz, eu tenho que ir lá hoje. Senão o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Mas aqui está a água que pode vencer esse seu coração de pedra. Aleluia, glória a Deus. A água da vida que pode transformar o nosso coração em pedra, transformar a nossa adoração. Ele veio para nos ligar, Pai. Ele veio para restaurar a adoração. Aleluia. O nosso pecado nos afastou de Deus. Glória a Deus. Assim como foi com Adão. Mas o ato do véu se rasgando, Deus perguntando para mim, para você: onde você está? Eu quero estar contigo. Onde você está? Cadê você que não veio hoje? Cadê você que não se aproximou hoje? Cadê você que não adorou hoje? Aleluia, glória a Deus. Nós carregamos, como diz o Salmo 84, meio que como uma profecia, né? Ele está falando sobre o local, mas esse verso 6 é meio que como uma profecia que nós carregamos. Por onde quer que nós andamos, seremos a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele proclama um novo tempo, uma nova aliança, uma nova adoração. O sacrifício que era a forma de adoração do passado é diferente nos dias de hoje. O culto que era feito no passado é diferente nos dias de hoje. Mas quando Deus faz um concerto com Davi, Deus está fazendo um concerto com aquele formato de adoração que Ele colocou. O seu coração era voltado para Deus. Então Ele coloca turnos e mais turnos e turnos, e 24 horas, incessantemente, estaremos adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E para você que ainda não conseguiu vencer essa barreira, que ainda se sente como uma pedra vindo para a casa do Senhor, clame a Deus, chame a Deus. Lucas 19:40, quando os fariseus, está dizendo assim: manda aquele cigarro, manda aquele cigarro. Jesus disse: eles se calaram, até as próprias pedras clamarão. Aleluia, glória a Deus. Então, se você chegou aqui nessa noite, ou você se sente hoje como uma pedra sentada nesse banco, seja renovado nessa noite. Adore o Senhor, se aproxime do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E no passado nós tínhamos, essa intenção de que, eu vou trazer um exemplo aqui, Mateus capítulo 2, versículo 11.
nós temos aqui uma adoração singular, né? Mateus capítulo 2, versículo 11. Fazendo um paralelo com Romanos 12, que nós lemos. E agora você entende o que Paulo queria dizer. O exílio, né? Conhecedor das Escrituras, o que ele queria dizer? Como apresentar nosso corpo como sacrifício, né? Culto racional, adoração do passado, como que ele é feito hoje, como que Jesus transformou a adoração para uma ligação direta com o Pai. Diz assim: entrando na casa e acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, né? Aqui vocês vão lembrar que aqueles magos, né? Que algumas traduções diz magos, outras, né? Vão dizer que adoraram, vieram de longe, adoraram, vieram seguir uma estrela, né? Falaram no herói, isso tudo, teve aquela matança, né? E eles adoraram. E abrindo os seus tesouros e ofertaram dádivas ou incenso e mirra. É natural a gente querer entregar para Deus tudo que nós temos de melhor. Mas pense uma coisa: tudo que nós temos foi o próprio Deus que nos deu. Esse modelo de adoração, tudo bem você ter um coração solidário. Preste atenção. Lembra daquela oferta que é recusada? É interessante. Se você tem algo contra o seu irmão, entrega ele. Se conserta, você entrega. Não está relacionado ao que você tem de propriedade ou ao que você tem de bem material. Ele quer se relacionar com você. Olha o paralelo da adoração do passado: sacrificar, derramar sangue, espargir o sangue no altar, trazer incenso, mirra, coisas materiais do mais alto valor. Mas Jesus, ele diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você só vai conseguir adorar Ele se você adorar Espírito. Você só vai conseguir se ligar a Ele se você o fizer no Espírito e em verdade. Não adianta, irmãos. Não adianta rodarmos igreja atrás de igreja, placas e placas, e achar que o homem vai resolver o nosso problema, quando na verdade o que você precisa é se ligar novamente a Deus. Você só vai conseguir fazer isso adorando em espírito e em verdade. Aleluia.